Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo, grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira para vocês, Angu de Grilo 239 no ar. Estamos chegando a 240 episódios. Tudo bem, Flavel? Ai, tudo bem. Eu tô exausta, mas tudo bem. Pra variar, né? Final de semana ela descansa? Não. Ela se cansa mais no final de semana. Tive muita coisa pra resolver. Na verdade, questões bem objetivas, mas... Ainda ficou com seu neto, né, no sábado. Cansativas. Pois é, que também não é exatamente... É o contrário é um do enorme descanso. prazer, mas não é relaxante, né? Muito pelo contrário. Bom, vamos começar. O melhor de sair com o Marte é que as pessoas acham que ele é meu filho. Aí... Nossa, você já é avó. Isso é muito engraçado. Toda gata, né, Flavel? Sem um botox, uma pele. Pois é, né? Aliás, isso é um tema, né? Um dos temas dessa edição. Desse episódio. Vamos aos temas, então. A gente vai abrir falando dessa Europa em chamas nessa segunda-feira, nesse começo de semana. Teve eleição para o Parlamento Europeu nesse final de semana. E a gente vai falar um pouco disso, porque os desdobramentos estão sendo intensos, né? Teve um crescimento aí da extrema-direita, o Macron dissolveu a Assembleia Nacional, o parlamento francês convocou novas eleições, um crescimento bem expressivo da extrema-direita da Alemanha, que é sempre, né, algo que, caraca, nos salta, assim, aos olhos. Tudo isso na semana dos 80 anos de celebração, né, dos 80 anos do dia D, que foi o desembarque na Normandia, essencial para o fim da Segunda Guerra Mundial. É impressionante como a gente está repetindo esse filme, né? Na Bélgica, o primeiro-ministro anunciou que vai renunciar depois do partido dele ser derrotado, né, nessa eleição do Parlamento Europeu. Então, assim, muitas movimentações, muitas coisas acontecendo no mesmo tempo, assim, né? Esse domingo caótico, essa segunda que tá todo mundo meio tentando entender. Ainda estamos tentando entender, vamos tentar trazer um panorama aqui no Angu de Grilo. No segundo bloco, a gente vai falar sobre essa história tristíssima e alarmante da morte desse jovem, né, de 27 anos, gente, fazendo esse procedimento, o tal do peeling de fenol. Vamos falar menos disso, mas mais uma preocupação nossa com essa banalização dos procedimentos estéticos, essa distorção de imagem que a nossa geração, mas não só a nossa geração, né, mas que se vive nesse momento de uso de filtro excessivo em rede social. Enfim, muitas coisas a serem pontuadas, né, que esse episódio desenrola um grande novelo de problemas que vão se conectando. E aí, o último bloco, aquele apanhadão, porque teve mais bombardeios, assim, escandalosos. Eu não sei nem palavra falar, né, em Gaza, em Rafah, na Palestina. Teve resgate, né, de israelenses que ainda estavam sob sequestro do Hamas. E o que mais a gente lembrar de pontuar até o final desse episódio? A gente sempre vai lembrando umas coisas no meio do caminho. No terceiro bloco a gente deixa esses pop-ups e esses pontos aí de atenção. Então vamos começar. Não, eu já até antecipo. Eu já até antecipo porque teve a condenação dos 3 racistas da na história Espanha, do Vinícius né? Júnior, exatamente. Inédita condenação. E naquele caso do Vinícius Júnior, que nós... Tratamos bem aqui. Tratamos muito aqui. Então, né? É isso. Vamos começar esse episódio. Bom, minha gente, vamos começar então com essa história do Parlamento Europeu e essa Europa em crise, acho que já tá aí o nosso título, né? Uma parte do nosso título é Europa em crise, em caos, em chamas, com esse resultado. Eu acho que vale começar explicando o que é o Parlamento Europeu. Vocês sabem que aqui a gente gosta de fazer essa linha do tempo. Vocês sabem que tem a União Europeia, né? Um bloco composto por 27 países, com, até o momento, 205 membros nesse Parlamento Europeu. A partir de agora, 720 membros no Parlamento Europeu, que tem a responsabilidade de aprovar, rejeitar, avaliar
a legislação da União Europeia e também de tomar decisões em relação ao orçamento do bloco. Então, tem representantes, né, de todos esses 27 países. A sede oficial do Parlamento Europeu é na França, é em Estrasburgo, mas a maior parte dos trabalhos acontecem em Bruxelas, na Bélgica, que é onde a maior parte das instituições também que compõem a União Europeia se concentram. Então, são 7 instituições dentro do Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu é um dos 2 órgãos legislativos da União Europeia. Então, a União Europeia tem o Parlamento Europeu e tem o Conselho da União Europeia, que é formado diretamente por representantes dos governos dos países, chanceler, ministro, e também são responsáveis por aprovar, vetar propostas da Comissão, decidir por outros assuntos de política externa, de questões macroeconômicas, enfim, são 2 órgãos legislativos. E teve eleição do Parlamento Europeu nesse último final de semana. São eleições diretas, a população dos países vota diretamente, né, nesses representantes para esses assentos. Só 4 países, eu acho isso importante a gente começar dizendo, que em só 4 países o voto era obrigatório. Então, você tem que... Lembra que a gente falou na semana passada da história do Trump, do Biden, sobre essa mobilização que é necessária para fazer as pessoas saírem de casa para votar numa eleição que não é obrigatória. Então, o comparecimento médio foi de 50% para esse voto do Parlamento Europeu no final de semana, que ainda está numa contagem parcial, né? Nessa segunda-feira que a gente está gravando, só tem resultado final em 12 dos 27 países, tem já resultados parciais em outros, mas assim, não é um resultado 100% fechado. Mas o que se tem do que é parcial até agora? Já dá para dizer que houve um crescimento da extrema-direita, e é isso que preocupa. Majoritariamente, né, a grande discussão que se deu desde esse domingo. O bloco da direita encolheu. Foram movimentos, gente, muito sutis, assim, quando você olha o macro, né? Foram movimentos sutis, recuos e aumentos sutis nessa porcentagem, mas, de certa forma, é de se pensar, né? Especialmente quando isso já começa a movimentar os governos dos países. Então, o bloco da direita encolheu de 39% para 36% no total dos assentos. E aí, principalmente, esse encolhimento se dá por conta do recuo do partido do Macron, que é o nome do partido é Renascimento. Então, isso já nos dá um olhar de por que o Macron tomou essa atitude, né, de dissolver o parlamento francês e convocar novas eleições, porque esse encolhimento da direita no Parlamento Europeu está diretamente relacionado com a perda de apoio no partido, né, no bloco, no partido dele. A extrema-direita cresceu de 16% para 18%, liderados pela Marine Le Pen, que é já grande conhecida desse podcast, a gente já falou dela milhões de vezes aqui, e também pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é também de extrema-direita. O Partido Ambientalista... Agora você vê o protagonismo feminino, né? Não, e é o que a gente sempre fala aqui, que nessa segunda-feira eu já fui até marcada no Twitter pela Layara falando isso. Como diz a Bela Reis, do que adianta ter mulher nas lideranças se são de direita e refletem pautas conservadoras? Porque, pelo amor de Deus, olha quem são as lideranças, né, da extrema-direita. Mas nem de direita, né? De extrema-direita. O Partido Ambientalista encolheu de 10% para 7%, foi o maior derrotado nessa eleição. E aí, enfim, né, aquela preocupação que já nos acende. E o bloco da esquerda, que é formado pelo Partido Socialista e outras siglas de esquerda, também teve um recuo de 25% para 23%. Bom, e de forma isolada, vale dizer que a Aliança Socialista e Democrata foi a segunda mais votada, tem 135 assentos, e o bloco da direita, ainda que tenha sido encolhido, tem o maior número de assentos, o Partido Popular Europeu, de centro-direita, 186 cadeiras. Então, nessa composição de cadeiras, em primeiro, o Partido Popular Europeu, de centro-direita, em segundo, a Aliança Socialista e Democrata, com 135 dos 720 assentos. Mas a grande questão foi o aumento, né,
Aí, dessa extrema-direita, um encolhimento da direita e da esquerda, bom, encolhimento de todo mundo, né? Exceto da extrema-direita. E a França foi um dos países em que a extrema-direita mais avançou. E é por isso que se deu essa grande turbulência a partir aí do domingo. O partido de extrema-direita, o Reunião Nacional, teve 30% dos votos. E a aliança que inclui a chapa do partido do Macron ficou em segundo lugar com 14%, gente. Então, assim, de 31% da extrema-direita para 14% foi um sacode, né? Foi muito maior. Como dizem no futebol, um sapeca iaiá. Não, assim, impressionante. E aí, antes da gente mergulhar na França, que eu acho que foi a que mais desdobrou, né, até o momento, eu acho que vale passar por alguns outros países que foram destaque, que também já tem, né, o resultado apurado. Na Alemanha, o Partido Social Democrata, que é do chanceler alemão, Olaf Scholz, teve um resultado abaixo do esperado e ficou em terceiro lugar. Para a pronúncia alemã dela, querida. Assim. Eu nem sei se fala assim. Mas teve um resultado abaixo do esperado e ficou em terceiro lugar, com 13% dos votos. A união mais votada foi o bloco, né? A aliança mais votada foi a União Democrática Cristã, com 30% dos votos. E o segundo mais votado foi a Alternativa para a Alemanha, que é a extrema-direita, na segunda posição com quase 16%. O partido, a aliança do chanceler, ficou com quase 14%. Mas, então, também foi um outro, né, crise. Mas o governo da Alemanha falou que não vai convocar eleições antecipadas, não vai fazer o que a França fez, e a data normal das eleições é no próximo outono, e é isso que eles vão fazer. Na Bélgica, o primeiro-ministro Alexander De Croo disse que vai apresentar sua renúncia, porque o partido dele, que é o Partido Liberal, tomou também um supapo. Pois é, e ele é centro-esquerda, né? Pois é, mas foi uma derrota maior do que a esperada. Assim, já era esperado que a sigla dele, né, o partido dele, ficasse atrás da extrema-direita e dos nacionalistas, mas foi muito maior do que o esperado. E ele perdeu, inclusive, no próprio domicílio eleitoral. Então, assim, foi uma derrota além do que era esperado, e ele disse que vai renunciar. Já a Polônia barrou a extrema-direita, votaram em maioria no partido de centro, que é o partido do primeiro-ministro do país, 37% dos votos. Então, eu acho que dá um pouco... faltou a Itália. A Itália, obviamente, né, o partido de extrema-direita, o Irmãs da Itália, que é o partido da primeira-ministra italiana, venceu 28% dos votos, teve um desempenho maior do que o previsto e mais votos até do que foi na última eleição. Foi um escândalo. Então, também a extrema-direita de vento em popa na Itália. E aí tem a grande questão da França. Olha, eu já li, gente, de tudo de por que o Macron resolveu dissolver o parlamento e antecipar, né, convocar essas eleições legislativas nesse momento. Eu acho que primeiro é importante... Antes de você falar do Macron, eu queria fazer umas considerações gerais e trazer algumas outras notícias minimamente, pelo menos razoáveis, né? Porque, enfim, realmente notícias? A França e a Alemanha... Habemos. Podem não ser muitas, né? Alemanha e França, obviamente, preocupam, são os dois maiores países do bloco, mas Portugal e Espanha seguraram, viu? E acabaram de viver um momento chave, né? O Vox, na Espanha, tomou uma sova. E ainda outro dia estava competitivo, né? Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para essas democracias que se reposicionaram. Portugal acabou de sair de uma eleição, né, em que o campo da esquerda diminuiu, a extrema-direita subiu muito,
E o centro-direita é que acabou fazendo a composição de governabilidade, né, montando a sua coalizão de governo, não com a extrema-direita, mas com a esquerda, justamente em apreço pelos valores democráticos. E a eleição, os portugueses pelo Parlamento Europeu não deram menos voto do que a extrema-direita teve na última eleição. Então, é um dado importante, que é o Chega, né? A Espanha também, o Vox, teve um desempenho muito ruim na eleição para o Parlamento Europeu e ainda agorinha, né? Vamos lembrar que teve aquela tensão com acusações contra a mulher do Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol. Ele chegou a dizer, vou tirar 5 dias para pensar se eu quero continuar liderando o governo em razão desses ataques, que ele disse que era desinformação, fake news, etc, etc. E depois, aquela queda de braço, aqueles ataques do Milei, né? Presidente da Argentina, que inclusive levou a Espanha a chamar o embaixador de volta, estão com relações rompidas. Então também não é trivial que o Vox tenha tido um mau desempenho. Além disso, todo mundo chama atenção para os países nórdicos, né? Noruega, Dinamarca e Finlândia, né? Que tiveram também uma votação robusta no campo progressista e não da extrema-direita. E aí eu li um comentário de alguém, que eu vou pedir desculpas, porque eu selecionei tanto material para a gente se referir. Ontem eu tava fora do ar e minha mãe, desde domingo. Gente, a Europa. Eu falei, o que aconteceu? Ela me mandou, 15 links. Eu falei, meu Deus, quanta coisa. Isso porque eu tava na serra, tá? Pois é. Fiz um bate-volta na serra. Globo News, nunca desliga. E aí alguém chamava atenção para isso. Quer dizer, então, que os países que estão, enfim, dando um alívio, né, são os países onde há menos desigualdade, fazendo sempre aquela reflexão dos países nórdicos com, de fato, menos desigualdade. Welfare state são os primeiros, né, nos rankings do desenvolvimento humano, no estado de bem-estar social, e isso eu acho que tem muita gente, eu concordo, né, com esse campo, que vê na ascensão da extrema-direita, nos anos recentes, não nessa eleição especificamente, um movimento de protesto contra desigualdade crescente, contra o que o capitalismo andou produzindo, né, em particular nesses últimos anos. Então é uma reunião, né, é uma aglutinação de frustrados, e muitos frustrados não sem motivos, né? Eu acho importante a gente reconhecer. Mas acho que há algumas notas positivas nesses resultados em Portugal, na Espanha, nos países nórdicos, na Polônia, que a Isabela falou, e a Polônia também já teve digamos assim, já teve na mira, né? Agora, o resto não. Hungria, cada vez mais de direita. Isabela mencionou um dado sobre comparecimento, também me chamou muita atenção, o voto facultativo e as paixões que esse campo da extrema-direita desperta e que produz comparecimento. A gente falava disso na semana passada em relação ao Trump, a condenação do Trump, e em que medida eleitores do Trump dobram a aposta nele e o campo que o rejeita vai efetivamente comparecer num voto contra o Trump, posto que o Biden não desperta essas paixões, né, essa lealdade absoluta. E é muito curioso, porque me parece que o maior índice de comparecimento foi na Alemanha, 64%, se eu não estou enganada aqui de um dos números que eu li, e o menor foi na Grécia, 30 e poucos por cento, não chegou nem a 40%. Então você vê muito nitidamente, né, a Grécia que passou por uma crise muito grave, né? E já havia, né, ao longo desses anos, um desencanto muito grande em relação à União Europeia. E eu queria lembrar que a União Europeia é, antes de tudo, embora a gente pense, né, na Comunidade Europeia, na zona do euro, na União Europeia, no Parlamento Europeu, como alianças e aproximações e formação de um bloco
que envolve livre movimentação de capital e de trabalho, né, de trabalhadores, de pessoas, facilitação nas relações comerciais, né, unificação, em alguns casos a própria substituição da moeda, mas essencialmente foi, né, costumava ser uma alternativa de paz, né? Era finalmente o acordo que livraria o continente da quase permanente ambiente de enfrentamento bélico, né? E eu acho que não é por acaso que esse ambiente que a gente viu nas eleições desse fim de semana, em que pese o centro com a Ursula von der Meyer, a Isabela que tinha que pronunciar, porque ela é alemã, né? Ursula von der Meyer, é isso? Leyen. Não tem M. Von der Leyen, Embora o campo, né, do centro-direita tenha se mantido, digamos assim, majoritário na formação da coalizão, com a Ursula von der Leyen sendo candidata mais uma vez, né, presidente da Comissão Europeia, porque tem uma comissão... Ela é presidente da Comissão Europeia, porque tem o presidente do Conselho Europeu, que é o presidente do governo espanhol. E ela é candidata à reeleição. Diante da composição, ela deve se manter. Mas houve um avanço da extrema-direita, e isso é digno de nota. Um avanço não homogêneo, mas um avanço que ameaça, né, as duas grandes economias da Europa, a Alemanha, a França, dois grandes países, né? Duas referências na Europa. Eu lembro que o Reino Unido também está com eleição convocada, né? No caso da França, Isabela vai voltar a falar, mas a gente está a 50 dias das eleições e a eleição parlamentar vai ser assim, dia 30 desse mês, né? Dia 30 de junho. Macron convocou para depois de amanhã, praticamente, e um segundo turno nos locais que for necessários para o dia 7 de julho. Então, está muito em cima, tem um ambiente de instabilidade, tem a guerra Rússia-Ucrânia, né, a partir da invasão da Rússia à Ucrânia, uma guerra que se prolonga, né, que já passou de 2 anos e meio, tem as tensões e as mudanças de posição em relação a Israel. Então, assim, um mundo muito difícil. E aí, eu queria chamar a atenção para mais dois pontos, que são a perda de capital político dos verdes, né, do Partido Verde, dos ambientalistas na Alemanha. Isso é absolutamente surpreendente, algo desolador, né, num momento em que mudanças climáticas, transição energética necessitam de uma centralidade. O Partido Verde perder espaço para a extrema-direita. O engajamento dos jovens alemães em particular, mas dos jovens de modo geral, a esses movimentos de extrema-direita, e nem é por acaso que esses líderes têm um engajamento muito grande no TikTok, né? A Meloni, a Le Pen e o próprio Erdogan, né, da Hungria. Erdogan, né, da Hungria? Cruzes. Pô, milhões de visualizações, não sei o que, curtidas, no TikTok. Então, assim, e veja, um movimento político que conquista corações e mentes dos jovens, ele por óbvio, né, sinaliza ser longevo, porque as pessoas vão seguindo isso. Então, é um dado preocupante. Por fim, um pequeno comentário em relação ao Brasil, porque eu lembro que Emmanuel Macron, Olaf Scholz? Eu falei Scholz, mas eu não sei se Scholz, deve ser. E Pedro Sánchez, da Espanha, foram os 3 líderes, né, dos 3 países que Lula visitou ainda na pré-campanha, em 2001, depois que ele saiu da prisão, e ele começou a pavimentar a candidatura. Vocês vão lembrar disso, a gente já falou várias vezes aqui no Angu também sobre essa peregrinação que o Lula fez pela Espanha, às
velhas democracias, sociais-democracias europeias. E ele foi recebido com honra de chefe de Estado pelo Macron, que até retribuiu agora, né, quando o Macron veio no início do ano ao Brasil, com toda aquela pompa, comendas e etc. Também foi tema do Angu. Mas ele foi recebido também pelo recém-eleito Schulz, que sucedeu a Angela Merkel, e pelo Pedro Sánchez. E eles dialogam muito na direção dessa reconstrução da democracia. Lembrem, voltem lá no Angu, em que a gente falou da visita do Macron, que o centro, né, dos discursos políticos foram muito essa defesa do Brasil à democracia, né, a forma como o Brasil conseguiu conter o golpe, né, a tentativa de golpe e reforçar o compromisso com a democracia, e essa missão que era do Macron, mas que é também do Olaf Scholz na Alemanha, que é também do Pedro Sánchez, acabei de falar do Vox. Então, eu acho que eu lembro que eu falei aqui no Angu naquela época. Olha como foi, olha como tem significado essa aproximação, reaproximação muito intensa de Lula e Macron, de Brasil e França, que esse ano estão completando 200 anos, né, de relações diplomáticas, diante dessa ameaça da extrema-direita muito articulada, muito organizada, né, no campo de Trump, Bolsonaro, Milei, Erdogan, entre outros, né? Então a gente precisa pensar nisso, quer dizer, um solavanco nessas velhas democracias, elas também têm impacto num campo de reaproximação e de relacionamento com o governo brasileiro comprometido, né, com esses valores democráticos. Eu acho que é isso. Agora você pode falar de França e todo mundo olhando com muita apreensão, né? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre o Sul Global, né? Por que é estratégico esse diálogo, esse campo, essa aliança que o Brasil também procura buscar com esse Sul Global diante dessas ameaças, embora no Sul Global não prevaleça, né, de modo geral, valores democráticos. Pois é, eu só quero fazer, antes de falar da líderes, França, né, pelo menos. Você falou a quantidade de visualização, né, de alcance que essa extrema-direita tem no TikTok, né, especialmente relacionada aos jovens. E lembra que eu falei semana passada que quem é o mais novo usuário do TikTok? Donald Trump. Depois de perseguir o TikTok, né, com aquela história que começou no governo dele, de que o TikTok roubava dados dos cidadãos e usuários americanos, né, um aplicativo chinês, espionagem e tudo aquilo. Ele, ao ser condenado e buscando apoio popular, abriu sua conta no TikTok. Então, não é por acaso, né, que essa galera esteja produzindo conteúdo na linguagem das redes sociais, do TikTok e da juventude. Bom, vamos então falar da história do parlamento francês. Primeiro, eu acho importante a gente dizer que não há nada de antidemocrático ou de golpista na dissolução do parlamento. Essa é uma medida que... Como é que é a palavra? Constitucional. Né, dentro do formato, né, de governos de semipresidencialismo na França. Então, ele tem essa prerrogativa de dissolver o parlamento e convocar novas eleições em momentos de crise política. A gente já viu muito isso, durante todo o movimento do Brexit, né? Tudo que aconteceu em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, né, que não conseguia formar, e aí não elegia primeiro-ministro, aí faz tudo de novo, e não sei o que, e outra votação. Então, a gente acompanhou bastante isso, é algo que pode acontecer. Então, se você tem um grande impasse, ou quando se perde a confiança, né, nesses parlamentares por algum motivo, o chefe de Estado pode dissolver o parlamento, lembrando que na França tem presidente, que é o Macron, mas também tem primeiro-ministro, e essa dissolução pode acontecer. Aí, eu fiquei lendo um monte de coisa pra, tipo assim, cara, por que esse cara fez isso? Porque, diretamente,
a eleição do Parlamento Europeu não tem absolutamente nenhuma interferência direta no parlamento francês, né, e no governo francês. A gente está falando de um outro, é como se fosse a eleição de um outro país, né? É uma outra instituição, uma outra história. Não tem nada diretamente a ver com o governo do Macron, ou a forma como... Com a situação interna, né? Com a situação política interna do país. Mas foi uma derrota expressiva, né, do partido do Macron na eleição do parlamento francês. E aí eu já li todo tipo de hipótese. A hipótese principal, que eu acho que foi a que mais se repetiu dentre as várias análises que eu li, foi ele partir pro tudo ou nada. Do tipo, vocês são os bons? Então vamos ver se vocês são os bons mesmo. Vocês têm 20 dias, porque o primeiro turno vai ser no dia 30 agora de junho, e o segundo turno no dia 7 de julho. Então vocês têm 20 dias para ganhar a maioria e conseguir indicar um primeiro-ministro. Vão conseguir? Porque o primeiro-ministro e o vice nesse momento são do partido do Macron. Porque eles são a maioria, o partido do Macron e a aliança, eles têm a maior número de assentos entre as alianças, mas eles não são a maioria. Então, essa que é a questão. São 577 assentos e eles têm 245. E a gente tem visto, e eu acho que a gente já até falou aqui, que o Macron está tendo dificuldade de governar, porque nada que ele quer, ele está conseguindo passar, porque ele não tem a maioria, né? A gente até comentou de uma medida super autoritária dele em relação a uma coisa com o judiciário, não foi? Foi. O que era mesmo, hein? Que ele foi derrotado e canetou. Exatamente, e falou, canetou. Eu vou fazer do mesmo jeito, quem manda sou eu. Exatamente. Então ele não tem conseguido aprovar na votação parlamentar os projetos, enfim, as opiniões, as vontades dele. Então é um governo que está entruncado. Não tá bom. Lembrando que a eleição lá aconteceu em 2022. Reforma da Previdência. Foi isso aí, que na França é babado, né? É sempre, bom, em países que, né, tem mais idosos do que jovens e crianças, né? A tal da pirâmide invertida é sempre um tema sensível. O partido do Macron, a aliança, né, tem 245 assentos e eles perderam mais de 100 assentos em relação ao que eles tinham anteriormente nessas eleições presidenciais de 2022. Eu acho que a gente deve ter falado disso aqui, porque foi uma derrota e tanto, mas ainda assim eles têm a maioria entre as alianças. A esquerda, que é o Mélenchon, que a gente falou dele na época dessa eleição com Macron. Eles têm 131 cadeiras, cresceram, e a extrema-direita, que é liderada pela Marine Le Pen, tem 89 cadeiras. Eles tinham 7 e subiram para 89. Então, assim, cresceu demais nas últimas eleições. Então, o fato é que o Macron não está conseguindo governar, e aí eu li uma opinião de que ele partiu pro tudo ou nada, do tipo assim, vocês são os bons? Então vamos ver se vocês vão conseguir em 20 dias se organizar para tomarem a maior parte dos assentos e conseguirem então eleger o primeiro-ministro, porque não conseguindo, ele fortalece o seu próprio governo, né? Ele se fortalece e fortalece o seu bloco colocando à prova. Então, ele resolveu se arriscar, porque ganhando de novo, né? Tem 2 anos dessa eleição, nem 2 anos. Então seria é como se fosse como é o nome disso? Uma consulta pública, né? Tipo, como é o nome? Tem um nome isso. Ai, gente, meu vocabulário depois que eu tive Covid. Referendo. É como se fosse isso, querendo fazer uma nova consulta, um novo referendo para a população, do tipo assim, vocês tá inviabilizando o meu governo, não tô conseguindo aprovar as coisas que eu preciso, teve eleição no Parlamento Europeu e o meu partido tomou uma solapada, o que vocês querem, entendeu? Vai ou não vai? Mas tem essa corrente que acha que ele fez isso porque acha que vai ganhar. Então, ele vai dar um cala-boca na extrema-direita, dentro da França. E tem uma outra linha que acha que ele fez isso sabendo que ele vai perder para a extrema-direita, que a extrema-direita vai conseguir nomear o primeiro-ministro, e aí vão ser 3 anos tão conturbados e terríveis, com um primeiro-ministro e uma maioria de extrema-direita no parlamento, que aí nas próximas eleições em 2027 seria a extrema-direita derrotada e afundada.
Eu acho um movimento arriscado. Sobe até um calor, né? Não, assim, tu tem certeza, Mona, que tu vai deixar essa galera entrar por 3 anos apostando que vai ser terrível e aí que eles serão derrotados e enterrados daqui a 3 anos nessa eleição de 2027? Porque 2027 é a eleição de tudo, né, de novo, inclusive, né, acaba também o mandato do Macron. Então tem essas duas vertentes de coisas, de análises que a gente foi lendo, de o que significa essa jogada. A explicação que ele deu não foi muito direta no pronunciamento que ele fez no domingo, mas foi mais no sentido do tipo assim, está inviável, eu quero saber então o que os franceses querem. Foi mais nessa onda do tipo assim, então tá, me fala aí o que vocês querem e a gente vai ver. Mas tem essas duas Não, e ele faz frentes. um discurso dizendo que é um campo que não tem consistência, né, que não tem... Então, assim, então vamos convocar e vamos ouvir as propostas e vamos ver se é isso mesmo que os franceses querem. Mas eu tendo a crer que é mais confiando, né, na inconsistência e numa certa maturidade, em particular da democracia, do compromisso francês com a República, né, etc., do que propriamente vamos deixar eles assumirem, o circo pegar fogo e tal. Até porque não dá para fazer uma análise desse tipo sem pensar em vai pegar fogo para quem, cara pálida, né? Porque a gente sabe quem é que sofre mais, né, intensamente quando esse campo da extrema-direita assume, especialmente em países que são heterogêneos na sua composição populacional. Então, assim, se a gente pensar no Brasil, indígenas, quilombolas, favelados, porque é política de segurança, né, periféricos, pretos, mulheres. Então, assim, você tem, obviamente, peso, né, uma dor. A gente vai falar daquilo, vou lembrar daquele meu comentário aqui no Angu que viralizou. Quem é que vai ser esculachado, né? Quem é que vai ser esculachado na França num governo de extrema-direita? Os imigrantes, né? Os periféricos, os muçulmanos, enfim, você, né? Os pretos. Você vai ter obviamente, esse viés, porque nenhuma tragédia, assim como nenhuma mudança política, ela tem o mesmo efeito em todas as camadas sociais, em todos os grupos sociais. Uns vão melhor, outros vão pior. Então, assim, vai ter... Vamos ver a Argentina. O cinema, né? A literatura, a cultura sendo massacrada, os professores, a educação, né? Se a gente fizer esse exercício com um país como o Brasil, com a Argentina, quem a gente vê muito claramente que tem a escolha sendo feita. Então, assim, eu custo a crer que um líder político é capaz de conduzir, né, de propósito, seu país para uma tragédia. Não, e assim, seria social, uma tragédia. Mesmo sabendo que o Macron não é uma força à esquerda, comprometido com, né, com uma agenda progressista, embora tenha notas, né? Ele também foi o mesmo que promulgou a inscrição na Constituição do direito ao aborto. Isso que a gente falou. Uma agenda que está no campo progressista do mundo todo. É o mesmo cara, né, que tem um discurso em relação ao meio ambiente importante, fala de Amazônia. Ao mesmo tempo é protecionista em relação ao agro, né, francês, resiste à abertura de mercado. Contém todas essas contradições. Então, votem mesmo na extrema-direita, elejam esse parlamento, façam o primeiro-ministro e vamos ver o caos para vocês voltarem à razão. E se não for assim, né? Gente, pois é, eu também acho muito arriscado. E assim, pensar que pode voltar a acontecer com a recorrência essa história que aconteceu da reforma da Previdência, porque se a gente tiver uma maioria no parlamento e um primeiro-ministro de extrema-direita, eles vão aprovar ou reprovar coisas que não estão em concordância com o Macron. E aí ele vai ficar o tempo todo canetando e desrespeitando as decisões legislativas. O quanto isso é sustentável, entendeu? Nessa história da reforma da Previdência foi uma crise imensa. Então, se isso virar uma rotina, essa dissonância entre o presidente, o primeiro-ministro
e o parlamento, isso é uma cagada, né, na política interna do país. Então eu também acho essa hipótese muito estranha. São obviamente pessoas esquisitíssimas, não dá para descartar 100%, mas eu acho que ele tá na confiança de não, então vamos pro pau que eu quero ver se vocês são os brabos mesmo. Mas ainda assim isso me dá pânico, porque se essa galera conseguir se organizar e ganhar, aí é tipo assim, é caminhão sem freio na ladeira. Realmente eu acho que vai ser caótico. Eu acho que esse dia 30 promete assim uma tensão absoluta do que vai ser essas eleições, né? O que a França vai decidir. Acho que vão ser 2 semanas aí marcadas por uma mobilização intensa, mas assim, eu acho que vai ser um domingo bastante tenso. Fiquemos atentos aí para o que vai acontecer nesse dia 30. E eu acho que é isso, assim, o resultado dessa eleição do Parlamento Europeu não foi completamente apurado, não está tudo fechado, ainda tem países aí, né, fazendo ainda essa apuração dos votos, então esse número fechadinho de quantas cadeiras ainda não está 100% fechado, por isso que a gente não vai informar aqui, mas eu acho que o grosso, né, da treta que tinha que dar é essa, e vai se desenrolar nas próximas semanas com essa eleição na França no dia 30. Vamos acompanhar o que isso vai significar na Alemanha, apesar, né, do chanceler falar que não vai ter eleição, não vai ter dissolução de parlamento, mas esse tensionamento e essa renúncia na Bélgica. E vamos acompanhando, porque eu acho que a França é a maior causa de preocupação dentro desses desdobramentos. E eu volto a repetir, quer dizer, isso é importante para a França, obviamente, né? O Macron está desafiando, né, o eleitorado, o país, a renovar seus votos com a República, com a democracia, com esses valores, né, que a França representa, né, desde a Revolução Francesa, ou mergulhar nessa aventura de uma extrema-direita cada vez mais organizada no planeta. E isso tem implicações no Brasil de 2024, ou terá, né? Terá implicações no Brasil de 2024 e no Brasil de 2026, né, das eleições de 2026. A gente está vendo aqui se desenhar, né, a anistia aos golpistas, ao campo bolsonarista, no Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que foi vandalizado, assim como o Supremo Tribunal Federal e assim como o Palácio do Planalto. Há um ano e meio, né? Então tem implicações. E terá implicações também no processo eleitoral americano. As eleições são em novembro. Quer dizer, essa é a grande tensão. Mais musculatura para esse campo, né? Na França, na Europa, obviamente sinaliza o mundo. Nenhum país é uma ilha, né? Então você tem essas tensões que afetam, né, outros países. Então e a Marine por Le Pen isso que a gente observa com o Trump desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Gente, de novo, é uma chatice, mas não tem como não repetir. Quem viu Years and Years tem a Marine Le Pen e o Trump em Years and Years. É uma série que, cara, é inacreditável. Porque assim, a gente nunca teve tão perto. Tudo bem, né? Na última eleição ficou aquela coisa, aquele tensionamento ali pau a pau dela e do Macron, como sempre é. Mas assim, eu acho que a gente nunca teve tão perto para, de fato, a extrema-direita ganhar a maioria ou mais assentos no parlamento e conseguir botar um primeiro-ministro. E aí seria quem? Seria ela, a primeira-ministra? Então, cara, é uma coisa tenebrosa o quanto essas situações me lembram dessa série. Quem não viu, o Guga Chakra diz que é questão de tempo, que a França terá um governo de extrema-direita em algum momento. Quando você olha o fio, né, a linha do tempo, você vê isso. Quer dizer, o Jean-Marie Le Pen, que era o pai da Le Pen, né, 2 décadas atrás, foi uma piada, era uma piada. E agora a filha é super competitiva. Disputou o segundo turno das eleições presidenciais. E o Macron sofreu para ganhar, né? Não foi por acaso que ele veio aqui e exaltou tanto a capacidade do Brasil de restaurar, de defender a democracia, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro foi o único presidente,
né? Desde que o segundo mandato, né, a reeleição, foi autorizada, foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger. Pois é, o meu pânico é o Macron tá com isso na cabeça. E foi muito por pouco, né? E foi por muito pouco, porque também ele usou a máquina, enfim, é muito difícil, né? Agora, os debates vão ser intensos, há 2 semanas das eleições e com todas essas implicações dentro do próprio continente. Gente, e é desesperador, porque assim... E no mundo. A gente tá aqui no Ângulo de Grilo vai fazer 5 anos. E é exatamente um ciclo, né? A gente já acompanhou 2 eleições presidenciais aqui no Ângulo de Grilo. E a gente viu, um dos nossos primeiros episódios daqui foi a América Latina em chamas, que era aquele começo da queda dos governos de extrema-direita na América Latina. Então a gente pegou o Chile, a Colômbia, a gente pegou um monte de coisa, Argentina, né, o Macri. A gente pegou tudo isso. E agora a gente está vendo de novo a extrema-direita voltando. Então já foi agora na Argentina com esse cidadão tenebroso que eu esqueci o nome, graças a Deus. Javier Milei. Ai, gente. Javier Milei, que é um anarcocapitalista, não, é uma né, coisa que ele diz, bizonha. A gente pegou aqui a derrota, né, a não reeleição do Trump, a não reeleição do Bolsonaro, e a gente está de novo perigando com a volta do Trump. A gente pegou... a gente falou muito aqui já do Erdogan, a gente já falou muito aqui do Netanyahu, a gente pegou a eleição do Netanyahu, eu acho, quando ele ganhou. Então a gente já falou de vários momentos dessa ascensão, momento de ascensão dessa extrema-direita, a queda dessa extrema-direita e a volta, né, de regimes de centro-esquerda em alguns desses países, ou até de centro-direita ou de direita, mas assim, menos nacionalistas, patriotas e extremistas. E agora a gente está vendo essa nova onda. Então, essa onda na Europa, né, que teve a história da Itália, esse crescimento da Marine Le Pen, que ela não para de crescer, assim, o fato é, cada eleição que passa, ela está cada vez maior, ela ainda não chegou lá, mas ela não está diminuindo, né, ela não está se apequenando, ela só está crescendo. Então a gente já viu a Argentina, não deu certo, entra o Milei, o Trump e o Biden que tá nessa treta que vai ser pesada. Então assim, de novo esse ciclo se repetindo. Então, é o caso de ficarmos todos atentos, porque apertem os cintos, os próximos anos serão animados, não sei nem se no pior dos sentidos. Mas é isso, vamos para o nosso segundo bloco? Sim. Bom, gente, eu acho que vocês devem ter acompanhado na última semana, né? Essa notícia tristíssima, assim... chocante, da morte de um jovem de 27 anos, Henrique Chagas, durante um procedimento estético que já tem algum tempo que está viralizando nas redes sociais, especialmente no TikTok, o tal do peeling de fenol. É um procedimento extremamente agressivo para a pele. Se vocês já viram, né, no TikTok, os vídeos virais de antes e depois, de como é que funciona esse tratamento. Isso é uma coisa que já estava rolando já tem algum tempo. É basicamente um produto de alta toxicidade, né, o fenol, que é aplicado no rosto, e aquilo gera uma queimadura na pele. E você fica com uma máscara, né, do produto e daquela pele que é queimada, enquanto a outra vai se regenerando. Então você passa algumas semanas, como se fosse com uma grande casquinha de machucado na pele, no rosto, bem grossa assim, enquanto a sua pele de baixo vai se regenerando e aparece uma pele nova. O resultado é chocante porque, enfim, você regenera uma pele completamente nova, então sem mancha, sem ruga, sem marca de expressão, sem cicatriz, tem resultados assim surreais de rejuvenescimento, né, dos traços da pele, mas é um procedimento desde sempre, desde que surgiu e começou a viralizar, que é visto e criticado, inclusive, por ser um procedimento muito invasivo e de muitos riscos, inclusive de infecção, né? Porque você fica basicamente com a sua pele ali embaixo em carne viva, enquanto ela vai se regenerando e aquela casca, né? Aquela casquinha não vai saindo. Enfim,
O Henrique foi fazer um procedimento, né, com esse tal desse peeling de fenol, com a tal da Natália Becker, um nome artístico, sei lá, mais de uma profissional que tinha mais de 200 mil seguidores nas redes, então ela viralizava já com esses resultados desses procedimentos, e aí descobriu-se a partir da investigação de que ela não tem formação como esteticista, aprendeu essa técnica num curso online, não é dermatologista, não fez faculdade de estética, não tem nada, tipo assim... Gente, ela tinha uma formação, acho que de micropigmentadora, que faz, né, micropigmentação na sobrancelha, mas não tinha a formação dela para fazer esse peeling. Foi num curso online, de uma apostila de 40 páginas. Uma situação, gente, assim, meu Deus do céu. Tudo errado. O Henrique, já ainda durante, né, naquele momento ali na clínica do procedimento, já começou a ter uma arritmia e acabou morrendo. Bom, você já deve ter acompanhado isso tudo, inclusive a entrevista que ela deu no Fantástico, inclusive os desdobramentos, mas eu acho que vale aqui a gente fazer uma reflexão do tamanho do buraco que a gente se meteu nesses últimos anos, com vários movimentos, né? A gente teve essa história dos filtros das redes sociais, então a quantidade de filtro que as pessoas usam nas próprias fotos, nos próprios vídeos que elas vão gravando. Então, nos stories, na gravação do TikTok, você já pode colocar o filtro. Ali nos stories, as pessoas se desacostumam a se ver com a própria pele. Então, você usa o mesmo filtro sempre. Os filtros, em geral, eles uniformizam, né, a pele, então você não vê mancha, você não vê olheira, afinam o nariz, aumentam assim um pouco, modelam a boca. É o que a maioria desses filtros fazem. Já dá pra gente abrir daí uma janela de um pensamento, de um comportamento, de um racismo, inclusive dentro desses filtros, porque quase todos afinam o nariz. Então já tem um componente racial complexo se a gente for analisar, porque em geral esses filtros estão ali para suavizar, né, fenótipos que são geralmente atribuídos a pessoas negras quando a gente está falando do nosso contexto brasileiro, então já começa daí. Você começa a se ver naqueles filtros o tempo inteiro. E aí, quando você se olha no espelho, na vida real, fora do espelho da câmera frontal do celular, você não é aquela pessoa. E aí a gente viu um aumento ainda mais. Gente, o Brasil é o país da cirurgia plástica desde sempre, né? Nós somos referência nisso. A cirurgia de aumento de bunda chama Brazilian Butt Lifting, né? Que é o aumento e o levante de bunda brasileiro. A gente... É inacreditável. Desculpa, mas é verdade. É verdade, Flávio. O Brasil é um dos países que mais faz, se não o que mais faz, cirurgia íntima, que chama ninfoplastia, né, que é a cirurgia plástica estética na região, na vulva. Em alguns casos necessárias, em muitos casos estéticos. Cara, você tá rindo, o negócio é sério. Minha mãe não tá por dentro desse meio, para ela tudo que ela falou é uma grande novidade. Então... Não, eu tô descobrindo que é muito pior do que eu imaginava. O bagulho é de verdade. Então... Não, porque vai de umas coisas folclóricas, né? Da depilação. Do silicone, né? Da onda do silicone, não sei o quê, pra coisas, né? A gente tem laser de clareamento íntimo, que também pode ser um reflexo racista. As lipos, né? Lipo de tudo quanto é tipo. Muita gente que já morreu, muita mulher que já morreu em lipoaspiração, às vezes em clínicas... Bom, a gente vê esses casos o tempo inteiro. De fundo, de quintal, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Complicação de lipo, complicação de cirurgia. Aí quando vê, não era cirurgião, não tinha especialidade, não tinha autorização para fazer, né? Então, assim, nós somos um país que tem cirurgia plástica de R$500, de R$1.000 e de R$60.000. Tem toda a gama de oferta, de todo tipo de profissional, de todos os preços, clandestinos, ilegais ou não, sem formação, com formação, responsáveis, irresponsáveis e muito pouca fiscalização. Eu acho que isso também é um outro ponto. Mas a gente tem ficado refém, e isso tudo, tem várias coisas, né, que a gente pode relacionar. Então, a chegada dos filtros
né, no Instagram e depois disso no TikTok, porque a gente não era acostumado a se ver em movimento com filtro. O filtro sempre foi uma coisa, fez Photoshop na foto. Mas era uma coisa de foto, você faz manipulação de imagem na foto. O filtro em 3D, né, que você se movimenta, você fala daquele jeito, você cria uma autoimagem na sua cabeça completamente distorcida, que não é real. E aí a gente vê a procura nos consultórios de cirurgiões plásticos, eu quero o nariz que eu fico quando eu tô nesse filtro aqui. As pessoas vão com esse referencial. Eu quero botar preenchimento na minha boca, porque quando eu boto esse filtro eu fico com uma boca maior e eu quero um preenchimento, uma boca igual a do filtro. Então isso tem... Antigamente a gente falava, eu quero essa boca igual dessa atriz. Hoje em dia a gente fala, eu quero a boca que eu tô quando eu boto esse filtro, eu quero essa pele desse filtro. Então já se cria uma distorção de imagem completa. Eu não preciso nem falar que o Brasil é um país de muito culto ao corpo. A gente usa muito pouca roupa, é um país que faz calor, então a gente vê muito o corpo um do outro, né? A gente tem uma pressão estética, uma gordofobia institucional e uma pressão estética imensa, né? Como é que era? A gente já teve a era do tchan, do tchacabum, e era aquele corpo... o corpo violão, né, dessa mulher brasileira. Nas últimas décadas virou o corpo de musa fitness, o corpo paniquete, né, também foi um outro referencial. A gente está voltando agora com tudo para a estética anos 2000, da magreza excessiva, o que é também um gatilho de transtornos alimentares, de transtornos de dismorfia corporal, né, de distorção de imagem. Então nós somos um país em que a pressão estética foi jogada na nossa cara o tempo inteiro, com esses agravantes dos filtros, da possibilidade de manipulação de imagem, dos aplicativos que você consegue incluir filtro e edição de imagem em gravações de vídeo. Então você está gravando um vídeo na frente do espelho, você consegue botar um filtro no seu corpo e na gravação do vídeo já diminuir a sua barriga, já aumentar a sua bunda, já aumentar o seu peito. Então assim, coisas que até outro dia não existiam, né? E agora existem. Então a gente fica ainda mais suscetível e vulnerável, inclusive as crianças e pré-adolescentes, né, que já estão sendo consumidas por essa pressão estética. A nova febre viral no TikTok são as pré-adolescentes contando a rotina de skincare, com não sei quantos passos, com uma rotina caríssima, com produtos caríssimos, para crianças que nem entraram na puberdade ainda. Então ainda é aquela pele infantil, que não tem nenhum cravo. E já estão completamente obcecadas por esse tratamento e essa performance estética. Então, assim, nós somos um poço sem fundo de procedimentos, de invencionices, de pressão estética, de utilização de filtro, de manipulação de imagem, de distorção de imagem. A gente é bombardeado o tempo inteiro com influenciador. Gente, eu acho que nós somos um dos países precursores, se não inventores, da lipo LED, a lipo em HD, que é a lipo que você faz forjando um abdômen trincado, né? Como se você tivesse aquele músculo. Então, assim, é uma quantidade de coisa que é inventada o tempo inteiro, né, pensando esse universo da estética e dessa pressão, que é muito triste que coloque a população, as pessoas, num lugar tão vulnerável. Porque a gente não tem as ferramentas e o conhecimento de, vou num cirurgião. O que eu faço para saber se esse cirurgião, se ele tem denúncia contra ele, se ele é investigado em algum caso de má conduta ou por algum homicídio, morte de paciente, se ele é denunciado em algum caso, se ele é de fato médico ou profissional de estética, se ele tem residência, se ele é inscrito, né, como dermatologista, se ele tem especialidade válida nisso. A gente não sabe como ir atrás, a gente não tem esse tipo de educação para questionar esse tipo de coisa, se questionar, perguntar, ir atrás. Quantos de nós aqui, ao irmos num médico indicado, entramos lá no Conselho Federal de Medicina, digitamos o CRM ou o nome do médico para a gente ver se ele realmente tem residência, se tem título de especialista, se ele está com a sua matrícula no conselho ativa, ou se ele está suspenso, ou se ele está inativo, se ele está bloqueado. Quantos de nós já fizemos isso, né?
deveria ser uma prática recorrente, já que a gente não pode confiar na capacidade dos nossos órgãos, né, de fiscalização, porque o Conselho Federal de Medicina é uma piada. É um dos órgãos mais absurdos, mais tenebrosos que existem no Brasil. Eu não preciso nem dizer, né, porque tudo que eles fizeram na pandemia e em consequência e nos desdobramentos da pandemia, tudo que o CFM fez é uma vergonha. Eles são uma vergonha. Esse conselho é uma vergonha. Então, a gente não pode confiar nessas pessoas, infelizmente, né, para uma fiscalização e um arroxo, uma regularização desses médicos. E no caso de profissionais de estética, também é complexo. Cara, a quantidade de gente que a gente vê nas redes sociais que se diz, que tem perfil, que viraliza como esteta, profissional da estética, especializada nisso, naquilo. E a gente não tem. Tem até gente que se autodenomina dermatologista sem ser, né? Bom, não vou nem falar para não arrumar intriga. Não, porque aí é falsidade ideológica. Tem de um tudo. Você não pode... E aí você descobre que a pessoa, no caso dessa... Eu não sei nem como chamo isso. É esteta, essa criminosa, né? Ela tá... suspeita, segundo os manuais de jornalismo. Dessa suspeita, ela fez um curso online, né? É um curso online. A formação dela é online. E as imagens, o Fantástico mostrou, né? As primeiras imagens do caso, aprofundando as investigações. Gente, as cenas são dramáticas, não tinha nenhuma estrutura no lugar para enfrentar qualquer intercorrência. A Natuza Neri fez um assunto sobre isso e entrevistou a presidente, uma representante da Sociedade de Dermatologia. A entrevista é estarrecedora, porque o que ela fala dos colaterais que precisam ser informados aos pacientes é uma coisa para você não fazer nada. Nada. Porque, assim, a queimadura que provoca, se tudo correr bem, é um tempo grande, porque é uma pele muito sensível que emerge desse procedimento. Então, as pessoas prometem 10 dias, né, uma semana, sei lá, afastado das suas atividades regulares, mas os cuidados com essa nova pele, eles vão durar até 1 ano. Tem algumas coisas que são irreversíveis, você pode ficar com mancha de queimadura. Ela falou até no Botox, que todo mundo banaliza, né, aplicações, tem colaterais que podem te produzir efeitos de longa duração, efeitos desagradáveis, né, indesejáveis de longa duração e, eventualmente, até alguns procedimentos irreversíveis. Quando a gente vê as imagens que o Fantástico exibiu, dela cortando a pele do rapaz com bisturi, e aí ela manda o companheiro, o namorado dele, sair do consultório, né, da sala, quando ela vai começar a aplicar o ácido, e depois você vê que elas não têm a menor ideia do que fazer, porque elas ligam para o SAMU, e o SAMU dá uma autorização, uma orientação da massagem cardíaca, elas põem ele no chão para fazer a massagem cardíaca, e quando o SAMU chega, depois de alguns minutos, ele já tinha morrido. Então, assim, é tudo muito precário, né, em nome de um adoecimento até que a rede social está provocando em relação à insatisfação com os próprios corpos, uma ilusão, né, que os filtros dão e esse desejo de transformação, como se as intervenções fossem muito simples, e não são. Né? Nesse caso até era um consultório, né, um endereço numa área, não era numa área pobre de São Paulo, não era nada de fundo de quintal, né, era no Campo Belo. Mas, assim, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre esses exageros que estão sendo cometidos na rede, como as pessoas se vendem, sejam os profissionais vendem, supostos profissionais, mas mesmo os profissionais vendem os seus serviços. Aliás, a representante da Sociedade de Dermatologia chamava atenção para isso. Ninguém mostra na rede social que deu errado. Claro. E muitas vezes, uma foto do antes e depois, ela é feita com ângulo e iluminação de agravar o antes e
melhorar o depois. Isso é muito então as pessoas comum, aparecem gente. com outra cara, né? Parece, assim, a pessoa na foto do 30 antes anos mais nova. é uma luz de cativeiro, uma cara de tristeza, um cabelo bagunçado, um olhar perdido, uma cara assim, nossa, a pessoa tá arrasada. Aí a foto de depois bota uma luz maravilhosa e a pessoa sorrindo, com os olhos abertos, um ângulo perfeito. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, se eu apagar essa luz que tá aqui em frente à minha cara, eu também fico horrorosa. Se eu acender a luz, a cara já fica muito melhor. Então tem uma manipulação também desses resultados, para além, né, de não expor o que deu errado e não ser fiel, né, ao antes e depois. Não é só que são fiéis, é que é manipulado. Você vê em muitos resultados que as pessoas postam a diferença de uma imagem para outra. E isso induz o público-alvo, né, a audiência, os seguidores e os futuros pacientes a acreditar naquele profissional, né, na performance daquele profissional, que nem sempre é verdadeira. Tem profissionais que usam antes e depois de outros profissionais, eu já vi. Então você está começando, você não tem portfólio, você não tem gente para mostrar seus procedimentos, você pega de outros profissionais e bota na sua página. E você que cai ali naquele perfil, não tem como saber se é de outra pessoa ou não. Você vai acreditar que é daquele profissional que está na página dele. Então, assim, gente, é muito sério, muito complicado. E eu estava até lendo aqui. Muito sério, muito complicado, muito perigoso, né? Porque no limite você pode ficar deformado e perder a vida, na pior das hipóteses. E aí eu acho que isso demanda algum tipo de mobilização mais incisiva, sabe? Uma campanha do governo, com a Sociedade de Hematologia, com alguma entidade profissional dos esteticistas, para inclusive separar os profissionais sérios, bem informados, dos picaretas. Porque a reputação de todo mundo vai para o ralo quando esse tipo de situação acontece. E alguma campanha que dê à população um pouco mais de informação sobre esses exageros, né? Essa obsessão pela forma perfeita, pelo rosto, tem muita gente, o negócio da harmonização facial, tem muita gente que fica muito pior do que era. Nossa, é desarmonização, enfeiamento. Né? E tem gente que nem era feio, assimétrico, nem nada, e que sai completamente desfigurado desse tipo de procedimento. Mas lembrando que a pessoa antes não precisava daquele tratamento. Eu até li um fio qualquer no Twitter falando desse caso, dos erros e desses exageros, e um depoimento de uma pessoa dizendo assim: eu pedi para o meu dermatologista fazer esse procedimento em mim, e ele disse: você não precisa, próximo assunto. E ele ficou furioso, e aí dizendo: fiquei muito chateado na hora, fiquei com raiva, mas agora eu agradeço, porque não tinha, quando ele pediu o procedimento ao próprio médico, ele não tinha nenhuma informação mais consistente sobre o procedimento para tomar uma decisão. Você pode até decidir fazer, mas você precisa ter todos os elementos para tomar essa decisão e assumir o risco. Porque se você acha que não tem risco, né, e se submete, isso é um absurdo, é uma leviandade do profissional que te atendeu. Agora, também é preciso pensar antes. De onde vem essa insatisfação tão grande? Né? O que alimenta essa frustração tão intensa que faz as pessoas se submeterem a arrumar dinheiro? Tem gente até que nem pode, mas para se submeter a esses procedimentos. Porque essa insatisfação está em outro lugar. Uhum. E eu acho que assim como... outro dia a gente falou do remédio, né? Do Zolpidem, né? A gente falou do Zolpidem. Agora, esses procedimentos estéticos, mais um episódio. Tem a questão dos cigarros eletrônicos, né? Que também virou uma febre, né? Tem o Ozempic, né? O remédio, a medicação para diabetes, que virou... também banalizado. Também banalizada para emagrecimento. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma ampla campanha, sabe? Do ponto de vista de essas sociedades médicas se reunirem com o Ministério da
da saúde e produzirem, organizarem uma campanha de informação. Eventualmente, em alguns momentos, né, da história, a gente viu novelas, produções artísticas, né? O jornalismo tem feito muita coisa, mas eu acho que não está conseguindo alcançar de um modo a impedir, né, essas tragédias. Então, a gente já teve algumas experiências com a teledramaturgia que ajudou muito, né, de acesso à informação, por exemplo, doação de órgãos, né, já teve novela tratando disso, desaparecimento de crianças, enfim. Talvez incorporar essa reflexão, essas dimensões também no campo da cultura, né, da produção cultural, porque isso está muito perigoso, gente. Uma pessoa só com 27 anos... Não, gente, assim, não viveu nada. Não há nada que justifique uma coisa dessa. Perdeu a vida porque queria tirar umas espinhas do rosto, marcas de espinha. Aí se submeteu a uma pessoa totalmente sem qualificação, que acabou cometendo um crime, assumiu o risco de matar. Que é vista como alguém preparado por número de seguidores. Então ela tinha 200 e tantos mil seguidores e isso vira uma chancela profissional. Então nós vivemos num momento em que o mais importante é o médico profissional de qualquer área que for, né? O editor de vídeo, o dentista, o médico, o nutricionista. O bom é o que tem mais seguidores. Quanto mais seguidores, melhor. E, gente, isso não é verdade. Isso também é uma distorção da realidade. Então, assim, é muito preocupante. Eu estava lendo, assim, uma nova nota técnica do meio do ano passado de fiscalização sanitária em serviço de estética e embelezamento, que foram os serviços que receberam o maior número de reclamação e denúncia na vigilância sanitária no ano passado. E aí tem uma aspa do Sebrae de que o segmento da beleza é o maior número de microempreendedores e autônomos do Brasil. Quase 1 milhão de microempreendedores formalizados como profissionais de beleza. E aí engloba esteticista, corte de cabelo, alisamento, maquiagem, depilação, estética corporal, tudo. E deveria ter como, tipo assim, você vai se inscrever, vou abrir um MEI para serviço de beleza ou para procedimento estético, e aí você precisa comprovar, então, que você tem um curso, que esse curso é válido, que esse curso está inscrito, aprovado pelas diretrizes do MEC, que você tem uma especialização. Qual é o jeito de você fazer esse rastreamento? Porque a vigilância sanitária, também está valendo isso, faz fiscalizações, a vigilância sanitária, os conselhos, né, fazem fiscalizações ou a partir de denúncias ou de rotina em estabelecimentos que já sejam, né, que já estejam no radar. Mas se a gente está falando de uma pessoa que alugou uma sala num prédio comercial e abriu ali um centro de estética autônomo, qual o tipo de regulação que essa pessoa vai ter? Né, de fiscalização. Precisa de uma denúncia para ela ter uma fiscalização? Já deveria vir antes. Tipo assim, o seu lugar não pode funcionar se licença, não tiver... No processo de licença. Então, isso envolve vigilância sanitária. Prefeitura, e não você, Estado. Porque tem as normas técnicas que você precisa seguir nesses espaços. Mas se você não seguir, ou você vai ser alvo de uma fiscalização de rotina, o que é muito improvável em espaços pequenos, né, em salas comerciais, a gente está falando de salões maiores, de lugares que têm mais visibilidade, ou a partir de uma denúncia. Se já tem uma denúncia, já tem um problema. Não dá para esperar ter um problema para esse espaço ser denunciado e ser alvo de uma fiscalização. Então, antes desses lugares poderem funcionar, eles já deveriam passar por uma inspeção. No momento em que essa pessoa se inscreve num MEI, que essa pessoa se inscreve como microempresa, enfim, seja lá o que for, mas algum momento em que essas informações se cruzem, essa pessoa seja obrigada a comprovar uma especialização, um curso. Será que o curso de profissional de estética é um curso que poderia ser feito de forma online? Ou é um curso que demanda apenas presencial? Uma pessoa pode fazer um curso online de estética e trabalhar assim? Ou é um curso que o MEC deveria falar, não, esse aqui online não pode ser, só presencial. Não pode ter nenhum tipo de curso online que seja para ensinar procedimento estético, invasivo, menos invasivo, não pode. Online não, só presencial, em lugares por profissionais certificados. Então, quais são as barreiras que a gente pode colocar
pensando nessa fiscalização desses lugares, na profissionalização desses profissionais, né, para que as pessoas parem de ter complicações seríssimas e morrer na mão de médico ou falso médico, profissional da estética ou falso, como a gente vê o tempo todo acontecendo. A lipo que perfurou, aí quando vai ver que a pessoa morre, quando vai na delegacia, já tem outros 3, 4 processos abertos. Cara, a cada 3 meses explode um escândalo desse. Então, assim... Inclusive, já teve pelo menos um caso envolvendo essa mesma mulher, né? Que depois, ontem mesmo no Fantástico mostrou, né? As sequelas que ela teve a partir de uma mulher, né? Nos olhos, na região dos olhos, com uma inflamação horrível, toda deformada, em razão desse procedimento com a mesma falsa esteticista, né? Acho que dá para chamar assim. Então é muito complicado. Eu acho que, além de tudo, tem esse componente da saúde mental. Total. Isso não está só na questão de sou feio, sou bonito, tô gordo, tô magro, tô com defeitos os mais variados no meu corpo. Por que estão vendo só defeitos, né? Tem alguma coisa mais funda. Ou um excesso de confiança, de credibilidade nesses canais, né, de rede social, nessas mídias que não merecem essa credibilidade plena, ingênua. É isso, eu acho que a gente vive sob efeito dessa obsessão pelos filtros. Alguns países da Europa, inclusive, estão começando a regulamentar o uso de filtros de beleza nas redes sociais. Eu acho que o Reino Unido já obriga aos influenciadores e aos veículos de mídia a dizerem explicitamente que essa imagem foi manipulada digitalmente, então você é obrigado a avisar para essa audiência que essa imagem sofreu manipulação, tanto por correção, né, Photoshop, enfim, mas quanto o uso de filtro, essa obsessão por filtro e, de fato, vivemos uma era de distorção de imagem, de dismorfia corporal elevada, assim, à máxima potência, de uma pressão estética absurda, né, que efeito também do corpo nas redes sociais, dessa pressão estética absurda, dessa gordofobia imensa, nesses últimos racismo, esse último 2 anos, a gente, com o crescimento dessa estética anos 2000, né, Y2K, a volta dos anos 2000, que é dessa coisa do uso da cintura baixa, então uma magreza extrema, desse biotipo das modelos dos anos 2000, que é quase um culto aos transtornos alimentares e à anorexia. A própria onda, né, de transição capilar, de valorização do cabelo natural de mulheres negras está acabando e dando ao lugar uma nova onda de alisamentos capilares, tudo de novo. Então, assim, é impressionante como a gente viveu a queda não, mas assim, nos últimos, talvez aí 10 anos, a gente teve uma ascensão muito grande desse discurso, né, do cabelo natural, da transição capilar, do corpo real, da aceitação, a própria publicidade, do corpo, né, então, mulheres de todos os tamanhos aparecendo mais nas publicidades, a gente falando mais sobre gordofobia, a gente falando mais sobre pressão estética, a gente falando mais sobre a necessidade de aceitação, de acolhimento de todos os corpos, vários movimentos, né, contra a gordofobia, pelo corpo livre. A gente falou muito disso nos últimos anos e agora, de novo, a gente voltando para o extremo desse padrão de magreza excessivo, dessa utilização completamente alienada desses filtros e dessa edição, dessa perseguição por esses procedimentos estéticos completamente banalizados, de cirurgia plástica lipoled, a peeling de fenol, a botox, a preenchimento, uma loucura, alisamento de cabelo, tudo de novo. Então, assim, é um ciclo que recomeça ainda mais grave, porque há 10 anos atrás a gente não tinha filtro do Instagram, a gente não tinha filtro do TikTok. Então, a gente chega de novo num patamar dessa pressão, dessa obsessão
da imagem. De novo, esse ciclo voltando aos padrões de magreza e de performance, de beleza e de padrão estético, agora ainda mais exacerbados pelos filtros da edição de imagem. Então, assim, gente, cuidado, né? Eu acho que o principal alerta, cuidado, olho atento, não só em nós mesmos, mas as pessoas que estão à nossa volta, né? Aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos conhecidos, pessoas que a gente está vendo que tá mexendo no rosto, tá fazendo procedimento, tá perdendo a mão, né? Bota um pouco de preenchimento, daqui a pouco tá aquela boca que parece 2 linguiças toscanas. Dá um toque se você tiver intimidade. Não, mas é verdade, você tá fazendo essa cara, é verdade. A pessoa ficou com aquela boca que ela não se enxerga daquele jeito, com aquela cara completamente desconfigurada. Então, assim, tendo intimidade, tendo relação, conversa, dá um toque, acompanha a pessoa na consulta, que profissional é esse? Antes de ir no profissional, checa lá como é que está essa inscrição no CFM, pesquisa o nome, pesquisa essa pessoa, joga no Jus Brasil, entendeu? O nome desse profissional. Isso é importantíssimo. Procura os antecedentes para se cercar e desconfie sempre. Você falou esse negócio da pessoa, né, do depoimento que essa pessoa deu. Desconfie sempre de profissionais da estética, cirurgião plástico, dermatologista, que você fale: eu quero mexer nisso, tudo ao mesmo tempo, e a pessoa fala: não, vambora, tá ótimo. Vambora. E não faça uma ponderação, sabe? Especialmente se você for jovem, especialmente se você tiver tempo, condições, uma pele que seja capaz de ser tratada com o mínimo de intervenção possível, né? Com procedimentos não invasivos. Então, assim, um profissional que você chega e fala: eu quero fazer lipo e bunda e peito e braço e coxa, tudo ao mesmo tempo. E a pessoa fala: vambora, calma, dá uma segurada, né? Então, pede uma segunda opinião, vai num outro profissional. O profissional bom é aquele que respeita a individualidade de cada paciente, né, que olha para a história de cada paciente e propõe um tratamento lento, né, com parcimônia, com responsabilidade para cada um. Então, olhos atentos em nós mesmos, né, de onde vêm essas insatisfações, e também nas pessoas que estão ao nosso redor. E vamos para o nosso próximo bloco. Bom, minha gente, na semana passada a gente teve o ataque de Israel, né, numa escola, num complexo escolar na Palestina, no centro da faixa de Gaza. As primeiras informações falavam... Da ONU, né? Falavam isso, complexo escolar da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, que virou abrigo também, né, para, enfim, milhares de palestinos deslocados dos seus territórios. Esse ataque deixou 40 mortos, todos civis, incluindo 14 crianças e 9 mulheres. Feridos foram levados aos hospitais, enfim, uma coisa horrorosa. Isso foi notícia na semana passada. Mais uma brutalidade, né, do governo de Israel, do exército de Israel. E também teve a operação de resgate aos reféns em Israel, né, israelenses que ainda estavam em poder do Hamas. Então foram 4 israelenses resgatados, uma operação que aconteceu no sábado para resgatar esses 4 reféns que estavam no campo de refugiados de Nuseirat, não sei como é que fala isso. E, a princípio, o número atualizado, segundo o Ministério de Saúde do território palestino, 274 mortos no centro de Gaza durante essa operação das forças de segurança israelenses. Então, 142 corpos na instalação médica do diretor do hospital Al-Awaida, depois desse ataque, né, de Israel. Contaram também 94 corpos em outro hospital, também na região. Obviamente, não tem como esse número ser minuciosamente, né, rechecado em território. Esses são os números o que foram informados. O Ministério da Saúde é o órgão oficial gestão que do Hamas, né? É o governo
do Hamas na faixa de Gaza. Por isso tem sempre essa observação. Mas é isso, é um massacre, são tragédias que aterrorizam o mundo e que agora incomodam muito, inclusive, nações europeias, o próprio Joe Biden, né? E a crise também, né, em relação ao governo Netanyahu, ela se adensa, né? E aí também uma consequência desse tensionamento, não sei se consequência do tensionamento ou que tensionou ainda mais a partir dessa operação. Um dos comandantes do gabinete de guerra de Israel deixou o governo no domingo, depois dessa operação, que foi no sábado, né, de resgate desses 4 reféns, deixando outros 270 palestinos mortos e que causou também a morte de outros 3 reféns. Então resgatou 4, outros 3 reféns acabaram morrendo e por volta, né, de 270 palestinos também mortos. Então foi mais um tensionamento. Esse gabinete de guerra de Israel é composto pelo Netanyahu, pelo ministro da Defesa e por o Benny Gantz, que é o ex-comandante das Forças Armadas de Israel, que renunciou no domingo. Então, assim, é uma guerra que cada vez tem menos apoio, que está sendo cada vez mais... Israel está sendo cada vez mais pressionado, né, a um cessar-fogo, a uma trégua, a uma paz humanitária, e está dobrando a aposta, né, toda semana. Então... o governo de Netanyahu está assim, mas está ficando cada vez mais isolado, e essa saída do Benny Gantz, ela foi considerada muito simbólica, porque ele e o partido, e ele é uma liderança que tem importante, né, intenção de voto em pesquisa, adentraram, né, aceitaram compor esse governo chamado governo de coalizão a partir do 7 de outubro. Então dava muita musculatura a Netanyahu, porque tirou ele daquele isolamento de uma aliança só com a extrema-direita, os grupos políticos mais radicalizados, digamos assim. E esse afastamento, obviamente, deixa Netanyahu mais ligado e até dependente desses grupos. Então, é uma situação muito difícil, realmente, do ponto de vista político, né, em Israel. As manifestações das famílias dos reféns, elas continuam. No sábado houve uma operação em que foram resgatados 4 reféns, né, sequestrados pelo Hamas lá em 7 de outubro. Isso foi muito festejado em Israel e mundo afora, mas as críticas são intensas em relação à quantidade de gente ferida e morta, inclusive, segundo informação do próprio Hamas, 3 reféns, incluindo um americano, em razão dessa operação, da violência dessa operação armada. Então, uma situação horrível na faixa de Gaza, que se prolonga muito além do que era esperado. E o Benny Gantz disse que o Netanyahu não está interessado em resolver essa questão, porque há muita desconfiança em relação a uma postura de se manter no governo e se manter também protegido em relação aos processos que ele enfrenta. Isso aí desde o começo, né, era assim, mas a situação é muito dramática. Aparentemente os Estados Unidos também estão começando a se frustrar, né? O Biden, finalmente, obviamente, com uma agenda eleitoral. Então é um tema a ser acompanhado. Isso. Qual o próximo? E para a gente fechar, a prisão dos 3 torcedores do Valência, né, por insultos racistas contra o Vinícius Júnior. Eles foram condenados a 8 meses de prisão, além de terem sido também banidos por 2 anos dos estádios. Para quem não lembra, esse caso aconteceu em maio de 2023, no confronto, né, no jogo Valência e Real Madrid, lá no estádio, né, do Valência, que quando houve insulto dos torcedores chamando o Vinícius Júnior de macaco, né? Então aquele xingamento, infelizmente, padrão do futebol, padrão do racismo e da Espanha, né? Que se repetiu em vários momentos. Essa é a primeira sentença por insultos racistas em um estádio na Espanha. Eles foram considerados culpados de delito contra a integridade moral do Código Penal, do artigo X lá do Código Penal, com agravante de discriminação por motivos racistas. Então, não foi só,
assédio, insulto, assédio moral, insulto moral, mas teve agravante racista. Então, é algo que aconteceu, uma condenação, né, a primeira vez, e um marco, eu acho, né, um marco importante para a história, para o que o Vinícius Júnior vem enfrentando, um marco porque a La Liga, em todo momento, nesse processo, minimizou, inclusive o Vinícius Júnior ficou contra, né, se posicionou contra a La Liga em vários momentos, porque eles foram absolutamente negligentes com o racismo que ele estava sofrendo, minimizaram muito, né, vários veículos espanhóis também, então ele foi revitimizado várias vezes, como a gente tratou, inclusive aqui no Ângulo de Grilo, mas teve essa vitória, não dá nem para dizer vitória, né? Porque, enfim, é tudo uma derrota. Mas ganhou, né? Eles foram condenados por racismo, por insultos racistas no estádio. E vamos ver se isso inibe, finalmente, né? Esses xingamentos de acontecerem e esse racismo de continuar acontecendo contra o Vinícius Júnior. Estamos falando da Espanha, né? Mas eu queria fazer 2 observações. Ministra Aniele se pronunciou nas redes, porque naquela época, naquele momento, né, dos ataques, ela inclusive procurou, houve uma ação, né, do governo brasileiro em relação ao governo espanhol para o banimento do racismo. Com racismo não tem jogo. A própria CBF fez mais de uma partida com essa referência, inclusive na Espanha, em que houve de novo insultos racistas. Inclusive, um segurança mostrou uma banana a um amigo do Vinícius Júnior, né, que chegava para assistir o jogo. Enfim, tem muita gente festejando. O Vinícius se pronunciou dizendo que não é vítima do racismo, algoz. Ele que espera que essa do povo preto, né? Obviamente. Eu discordo da ideia de uma vítima do racismo ser algoz, né? Algoz são os racistas. O que o Vinícius Júnior foi é uma vítima que buscou seus direitos, que denunciou com coragem e buscou a reparação, a punição na justiça. Isso não é ser algoz. Algoz é o avesso do que representa uma decisão judicial. Não gostei da construção dessa ideia, né? Ele é, sim, uma vítima, mas não uma vítima omissa ou resignada. É uma vítima combativa. E isso que o torna gigante, né? Isso que o torna absolutamente relevante nesse debate. Eu falei com o Marcelo Carvalho do Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro e eu fiquei estarrecida. A legislação brasileira prevê 720 ou até 720 dias de banimento, estamos falando de 2 anos, né, dos estádios para crimes de racismo, mas de 2014 até 2023, segundo ele, pasmem, foram 14 casos de gente punida a não entrar em estádios. Não tem ninguém preso por racismo no futebol, embora o racismo em ambiente esportivo seja uma legislação relativamente recente. Está naquela lei que o Lula sancionou no início de 2023, que equipara racismo e injúria e que tipifica racismo em ambientes esportivos, racismo recreativo, racismo religioso e tudo mais. O Brasil tem legislação, mas não prende, embora tenha também racismo e ataques de toda a ordem, não só em estádios. A Espanha não tem legislação e acabou, a partir de uma pressão política e da mobilização desse grande atleta, punindo. Os 3 racistas foram condenados por delito contra a integridade moral com agravante de discriminação por motivos racistas. Não tem esse arcabouço legal, essa tipificação, mas eles não deixaram de ser punidos e isso foi inédito na Espanha. Eu espero pelo dia em que isso será também, romperemos esse ineditismo também no Brasil. Acho importante também a gente se olhar no espelho, né? Teve gente que falou, foi pouco, 8 meses é pouco. E aqui? Cesta básica, é preso, é inafiançável, mas
a polícia libera confiança, alterando ali qual é o crime envolvido. A gente está cheio de racistas, né, no Brasil, despudorados, xingando não só jogadores de futebol em estádio, mas ofendendo, agredindo, do ponto de vista das relações pessoais e também, né, o racismo institucional, sem grandes providências de enfrentamento. Então, acho que a gente também tem que vestir um pouco dessa carapuça, né, e nos cobrarmos mais efetividade no enfrentamento ao racismo. A Isabela falou que era o último assunto, mas eu prometi aqui que a gente ia falar sempre do Rio Grande do Sul. Na semana passada teve mais um anúncio, né? O número de pessoas em abrigos caiu muito, já estava abaixo de 40 mil. E houve pelo menos 2 anúncios importantes, né, do governo federal na direção de, oferecer uma espécie de indenização de um salário mínimo por 2 meses a trabalhadores formais, a empregados domésticos também de carteira assinada, pescadores artesanais e estagiários, um total de 434 mil gaúchos, no enfrentamento a essa crise no mercado de trabalho. O que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse é que esse dinheiro está relacionado a empresas aderirem, aceitarem esse acordo, esse benefício para os seus trabalhadores, se comprometerem a não demitirem esses trabalhadores nos 2 meses, seus trabalhadores nesses 2 meses vigentes. É claro que a gente fica pensando na necessidade de uma proteção também aos sem carteira, aos conta própria, né? Tem um conjunto de medidas já anunciadas, mas é mais uma medida importante, e eu lembro de ter comentado aqui que no Rio Grande do Sul, acenos e ajudas e apoio a trabalhadores formais, elas alcançam muita gente, porque o índice de formalização lá é alto, acima da média brasileira, muito acima do Rio de Janeiro, de estados como Rio de Janeiro, por exemplo, ou estados do Nordeste. A outra coisa, o governador Eduardo Leite, além de pedir essas medidas de apoio a empresas, né, para que o emprego seja mantido, mais ou menos nos moldes do que aconteceu na pandemia, com aquela redução de jornada, com redução de salário, suspensão temporária do contrato de trabalho, que até aqui o governo não atendeu. Ele estava pedindo também uma ajuda, uma ação de governo na direção de compensar a perda de arrecadação com o ICMS, que vai impactar muito o caixa tanto do estado do Rio Grande do Sul quanto dos municípios gaúchos, porque eles têm repasses. Então, na direção de continuar fazendo a máquina funcionar, inclusive sem risco, no caso de essa ajuda ser oferecida, sem risco de suspensão de pagamento de salários, né? A outra coisa é a área de habitação. O ministro das Cidades mencionou um trabalho com a Caixa Econômica, em que construtoras já tinham cadastrados 2.000 imóveis para serem comprados pelo governo para atender aos desabrigados. A prioridade seria famílias com crianças. A demanda é muito maior, né? Ele falava de 91 prefeituras já terem apresentado demanda por mais de 40 mil unidades habitacionais em áreas urbanas e mais de 1.800 unidades habitacionais em áreas rurais. É coisa pra caramba. Então, eles mobilizaram 500 engenheiros da Caixa para fazer avaliação desses imóveis e tentar comprar por até R$200 mil, faixa 1 e 2, me parece, do Minha Casa Minha Vida. Iam abrir proximamente inscrições para pessoas físicas que queiram vender imóveis que tenham e para imobiliárias, enfim, outros vendedores, e um chamamento para técnicas construtivas rápidas, de modo a Caixa fazer essa contratação para a construção rápida de imóveis. Eu falei com a Tainá de Paula, que é vereadora no Rio, arquiteta e urbanista, e com o Frederico Martins, que é um arquiteto amigo, e eles diziam que tem muitos projetos, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, que imprimem
a produção habitacional imobiliária um método, uma escala industrial. Então, são construções, unidades habitacionais, casas, né, pré-moldadas, que saem paredes, estruturas de unidades industriais, e a montagem é muito mais rápida do que um canteiro de obra tradicional. Essa pode ser uma solução para o Sul. Por último, o que eu ouvi também de interessante do ministro Jader Filho das Cidades é que, em áreas rurais, é possível que as famílias dos pequenos produtores rurais tenham autorização para retornar aos seus terrenos para lavoura, para atividade de plantio e colheita, mas não para morar. Então, eles estudam a criação de vilas, de agrovilas, em que essas comunidades, esses proprietários, vão morar nessa região segura e continuam nas terras em que for possível, em que forem cultiváveis, produzindo ali. Mas as vidas das pessoas estariam, e o patrimônio, digamos assim, doméstico, né, imobiliário, estaria preservado de novas inundações, de outros eventos climáticos. Eu achei a ideia interessante. E por fim, queria lembrar que uma brasileira foi indicada para principal cargo da ONU Habitat, que é a agência da ONU para a habitação. Achei super interessante isso, nesse momento, né, em que o Brasil tem tanta necessidades, né, nessa área, a gente ter essa indicação. É da brasileira Ana Cláudia Marinheiro Centeno Rosbach para o cargo de diretora executiva da ONU Habitat. Ela vai comandar o programa no mandato de 24 até 2028, será brasileira em nível mais elevado no Secretariado das Nações Unidas. Foi o Ministério da Cidade que indicou o nome da Ana Cláudia. Ela é uma especialista em políticas urbanas e de habitação social. Lembra que a gente tem falado aqui de habitação social, de urbanismo social. Mais de 20 anos de trajetória, também economista, e acho que é interessante o Brasil ter uma figura com essa experiência nesse cargo, no momento talvez mais desafiador dessa agenda de recuperação do Rio Grande do Sul, de enfrentamento às mudanças, à tragédia climática e da necessidade rápida, né, de acolhimento e construção de habitação segura, de qualidade para os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, e que isso possa servir de um modelo, né, de construção de habitação rápida para sanar o nosso déficit habitacional, que é imenso. É isso, Angulers! Uma boa semana, boa terça-feira para vocês. Semana que vem a gente está de volta, seguiremos de olho na Europa, nos próximos passos e momentos do Brasil e do mundo, para a terça que vem estarmos de volta com vocês. Até lá, um beijo. Me despeço deixando meu carinho a familiares, amigos, colegas de profissão, alunos, fãs, admiradores de Maria da Conceição Tavares, a economista brasileira, vou dizer assim, nascida em Portugal, mas brasileira, que faleceu no último sábado, dia 8 de junho, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, aos 94 anos. Ela já era uma chama que vinha se apagando há alguns anos, mas uma grande referência para mulheres na economia, para a economia, digamos, a corrente, né, desenvolvimentista da economia brasileira, ao lado ali, ombreada com o Celso Furtado, com Carlos Lessa, entre outros, professoras de muitos economistas relevantes do Brasil, seja no campo liberal, seja no campo progressista, seja no campo desenvolvimentista, seja no campo fiscalista. Foi uma grande comoção nas redes sociais a morte dela. Era uma mulher muito aguerrida, foi deputada federal pelo PT, professora a vida toda e uma grande entrevistada, porque era capaz de produzir muitas frases, né? Ela era muito enfática, muito assertiva, e a frase, para mim, definitiva e marcante da Maria da Conceição Tavares foi dita a Cássia Almeida, minha querida amiga jornalista, repórter do Globo, repórter especial na economia, numa entrevista em março de 2014, o povo não come PIB, come
alimentos. Eu acho que contém muitos ensinamentos, né? Essa frase dita por uma economista mulher, uma economista que saiu de Portugal para o Brasil, que dedicou sua carreira a um pensamento crítico, né, na economia, que muitas vezes fica refém de uma hegemonia, né, de pensamento. Uma mulher que foi presa na ditadura brasileira, que era assombrada por isso, porque viveu a ditadura também em Portugal, de Salazar. Então, assim, minha homenagem a Maria da Conceição Tavares, meus pêsames, meus sentimentos a quem a admirava, ainda que discordando. E a discordância também é da democracia. E ela foi uma grande democrata, muito aberta ao debate democrático. E tomara a gente tenha mais pessoas com essa disposição. É isso. Até semana que vem. Beijo! Viva Santo Antônio, dia 13, e o Dia dos Namorados, para quem tem seus amores. Beijo. Tchau, gente. Acaba esse episódio em nome de Jesus.